não vão poder os 7 sair vencedores, mas que saiam 6 vencedores aí da... Esse nome é difícil. Pra luta aberta realmente. Ou seja, vai ser aquele tipo de luta que empolga realmente a galera, mas vem dando o que falar, o UFC realmente gosta do cara, bem completo. Fala pessoal, tudo bem? Júnior Cigano aqui com vocês, mais uma vez. Rimou. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco mais sobre o UFC 300, que está chegando. É o UFC que vem dando o que falar aí, demoraram até para fechar o card, né, de luta do UFC, mas fizeram, acho que, um ótimo trabalho. Temos grandes lutas e principalmente com grandes brasileiros participando aí do UFC 300. Eu, sinceramente, na minha opinião, eu acredito que deveria ser um evento acontecendo no Brasil. A gente tem 7 atletas brasileiros no card do UFC 300, atletas renomados, atletas ótimos que sempre colocam em uma boa luta, um bom show. Independente do momento, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas isso faz parte do jogo. Nem sempre a gente está 100% para fazer o nosso melhor, né? Apesar de que o importante é a gente sempre tentar o melhor, mas às vezes as coisas não andam como a gente espera. Mas eu estou muito empolgado, na verdade, com esse UFC 300, até porque a luta principal em si é uma luta que vem dando o que falar. A galera até estava comentando sobre isso. Podia ter colocado não sei quem, McGregor, não sei quem, não sei o que lá. Eu na minha opinião, principalmente como brasileiro, para nós brasileiros, e esse card principal entre o Poatan e o Rio é excelente. Se você perceber as últimas 3 lutas, as últimas 3 vitórias do Rio foram contra brasileiros. Foi contra o Johnny Walker, que ele nocauteou o Johnny Walker. Foi contra o Thiago Marreta, ele acabou vencendo o Thiago Marreta também por nocaute técnico. E contra o Glover Teixeira por decisão, se tornando o campeão dos meio pesados aí do UFC. Depois ele veio a perder o cinturão, né? Aliás, tiraram o cinturão dele porque ele acabou se machucando, teve uma lesão no tendão da Aquiles e ficou um tempo fora, e aí o UFC meio que tirou o cinturão dele. Então hoje o cinturão tá vago, e tava vago também quando ele disputou com o Glover, né? Porque o John Jones tinha saído, lembra, e tudo mais, aí o cinturão ficou vago, aí eles foram lá e lutaram, e o Jamahal Hill se tornou aí o campeão meio pesado do UFC. E agora, o Glover, além de ter sido o último adversário aí do Jamahal Hill, ele também é um mentor, é um mestre, é um parceiro, né, irmão quase ali que do Poatan, que ajuda o Poatan, aliás, eles são bem próximos, né? Se ajudam demais, assim, quase como irmãos mesmo. Por que um evento melhor para nós brasileiros do que esse? O Poatan, que é duríssimo, um cara que nocauteia, um poder de nocaute absurdo, um cara que nocauteia todo mundo. A gente sabe que o nocaute pode acontecer a qualquer momento quando o Poatan tá lutando, contra um cara que é duríssimo também, vem dando o que falar. E nas últimas 3 lutas venceu brasileiros. É um momento perfeito para uma, vamos dizer, uma revanche. Né? E até porque o último oponente, como eu falei, do Jamahal Hill, o Glover, né, é mestre, é mentor ali do Poatan. Então eu acho que vai ter um gostinho ainda melhor, né, para o Poatan nesse sentido. O Poatan, todos vocês sabem o quão duro ele é, um cara que era do kickboxing.
entrou pro MMA aliás, era avassalador no kickboxing, nocauteador nato, campeão de 2 categorias diferentes, e entrou pro MMA já chamando a atenção de uma forma muito boa e se tornando aí campeão de 2 categorias também. Então o cara é sensacional, é um cara que tá vivendo um momento ótimo. Eu particularmente adoro assistir as lutas dele, até porque tem aquela questão do poder de nocaute, né, das atitudes dele e o quão bem ele domina a arte da trocação, de trocar golpes ali, né, em pé com seus adversários, né, usando realmente o kickboxing, Muay Thai, como preferirem, perfeito que ele tem, é muito bom que ele tem. O ritmo dele até muitas vezes não é muito acelerado, é um pouco mais devagar, vamos dizer, mas é efetivo e duro. Não tem golpe que, tipo, às vezes ele parece que tá jogando um chute leve, mas se você tomar aquele chute, eu tenho certeza que você não vai ficar sem andar por alguns dias. Parece que ele não tá colocando potência, mas vem numa força, porque ele usa bem o quadril e tudo mais, tem muita experiência. Eu gosto muito de ver o Poatan lutando. O Jamahal Hill é aquele cara pra frente, busca a luta a todo custo e de forma, às vezes, até atabalhoada, de qualquer jeito, mas que acaba sendo eficaz. Porque ele não fica medindo muito esforço, não. Ele não fica pensando demais ou tentando seguir exatamente uma estratégia. Ele só ele vai forte, né, contra os seus adversários. Então esse evento, esse card principal, tá espetacular, eu acho, principalmente para nós brasileiros. Eu acredito muito na vitória do Poatan. Aliás, eu tô com todos os brasileiros, não só porque são brasileiros, obviamente, estou torcendo por eles, mas porque eu realmente acho que eles têm grande potencial de saírem vitoriosos aí nesse UFC 300, o que vai ser sensacional. Uma vitória, aliás, um dos brasileiros vai ter que perder, porque a Jéssica Andrade tá lutando com a Marina e uma das duas, obviamente, vai ter que perder. Então não vão poder os 7 sair vencedores, mas que saiam 6 vencedores aí do UFC, 6 brasileiros vencedores do UFC 300, seria, assim, sensacional. E outra luta que vem dando o que falar é a do Charles Oliveira. O Charles Oliveira vai estar, né, do Bronx, vai estar de novo aí em ação, dessa vez contra o Amar, até esqueci o nome dele aqui, mano. Amar Tsarukyan, Amar Tsarukyan, que é duríssimo também. Uma coisa interessante é que os dois, na última luta dos dois, eles venceram o Beneil Dariush, que é outro lutador duríssimo, inclusive até aluno do professor Rafael Cordeiro, que eu comentei, que está treinando o Mike Tyson. E eu acho que os dois são atletas bastante completos. Eu acho que no caso do Charles Oliveira, eu acho que na história, o Charles Oliveira é um dos atletas, talvez, mais completos que a gente já pôde ver competindo dentro do UFC. O chão do cara é excepcional. A parte em pé tá cada vez mais eficaz. Aliás, nocauteador também, busca a luta. Um cara longo, que se adapta muito fácil a qualquer estilo de luta ali. Consegue boas quedas também, um controle de luta legal. Na minha opinião, o Charles fica provavelmente no topo ali, entre os 3 primeiros, ou o primeiro mesmo, como o cara mais completo já competindo dentro do UFC. Vai lutar contra o Amar, esse nome é difícil, o Amar Tsarukyan, que é duríssimo também, e vem, né, de vitória, como eu falei, contra o Beneil Dariush. E os dois, o Charles Oliveira mais recentemente, né, perdendo o título ali para o Makhachev, e o Amar também perdeu lá atrás uma luta em 2019, se eu não me engano, contra o Makhachev. Ou seja, os dois também já lutaram com o duríssimo Makhachev. Ou seja, quem ganhar essa luta já vai estar
pronto, já se qualifica já para disputar o cinturão, tendo a revanche com o Makhachev. O que vai ser, pro nosso Charles do Bronx, né, que a torcida tá toda com ele, vai ser sensacional. Porque, de novo, a gente vai poder ele disputando, disputando o cinturão e correndo tudo bem, com fé em Deus ali, ele trazer esse cinturão aí de volta pro Brasil. E as outras lutas em si, a gente vai ter, como eu falei, antes o Sodiq Yusuff contra o Diego Lopes. O Diego Lopes tem 3 lutas só no UFC, perdeu a primeira, mas vem dando o que falar, o UFC realmente gosta do cara, bem completo. Obviamente a gente vai estar com o Diego Lopes aí pela torcida por ele, né? Acho que ele vence essa luta também e por finalização. E depois a gente vai ter o Renato Moicano, da Money Man, o cara que gosta do dinheiro, lutando contra o Jalin Tucker. Eu acho que o Moicano é muito duro, é um cara pesado, forte, assim, pesado no sentido, tudo que ele, as técnicas que ele aplica, o jeito que ele luta, as técnicas dele são fortes, são bem aplicadas, então traz aquele peso, aquela pressão, assim, o tempo todo. A gente acredita na vitória também aí do Renato, a gente tá com ele. E no caso da Jéssica Andrade e a Marina Rodrigues, eu vou ficar com a Jéssica. Eu acho que a Jéssica tem eu gosto muito do estilo dela de luta, apesar de ultimamente ela estava vindo de 3 vitórias, aliás, das últimas 4 lutas ela perdeu 3 e ganhou a última. Tá num momento mais complicado assim, mas eu acredito nela, eu gosto do estilo dela, então eu vou ficar com ela para essa vitória aí nessa disputa entre as brasileiras. E o Deiveson Figueiredo, que vai lutar aí contra o Cody Garbrandt. Essa luta vai ser a primeira luta da noite, se não me engano, e vai ser sensacional. Os dois pegam muito, acreditam de verdade na mão e partem pra luta aberta realmente. Ou seja, vai ser aquele tipo de luta que empolga realmente a galera e traz aí uma energia boa pra gente ver. E obviamente vamos torcer pro Deiveson ganhar. É isso aí, meus palpites aí pro UFC 300 com os brasileiros, porque é um evento especial para nós brasileiros, saibam disso. E vamos torcer para que nós saiamos com pelo menos, aliás, no máximo 6 vitórias e nós vamos conseguir. Vamos nessa. Então, se vocês gostaram, deixem aí os comentários de vocês, o like, se inscrevam no canal. Lembrem de todo esse processo, porque a gente tá tentando trazer cada vez mais novidades para vocês aí, falar um pouquinho de tudo, principalmente, obviamente, de lutas, que é o nosso carro-chefe. Valeu, galera, um abraço para vocês e pau!